Petra Costa, a craque do documentário Democracia em Vertigem, soltou um novo documentário chamado Apocalipse nos Trópicos. Aí fica a pergunta: será que esse documentário, que é aí sobre o pastor Silas Malafaia, é bom ou ruim para ele? Eu vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no Plantão Meteoro. Pedro, vai lá, me diga. Isso é aquela coisa, toda propaganda é uma propaganda. Falem mal, mas falem de mim. Toda propaganda é uma propaganda boa ou não? Isso realmente queima os Malafaia? Então, Sophie, eu acho que tá. O problema do documentário. Deixa eu já começar de cara falando uma coisa, tá? Eu apareço, inclusive, no Democracia em Vertigem, quando abordo o processo do Lula, tem os jornalistas que aparecem ali no cercadinho, eu apareço lá. O Democracia em Vertigem é um bom documentário. Não sei se você assistiu, Sofia, já faz um tempinho que saiu. Acho que foi na Já, época já. da prisão do Lula. Uhum. É um bom documentário. Sentimental, tal, muito a ver com a vida pessoal da Petra e tal. Ela tem esse estilo mais pessoal de gravar documentários. Eu não assisti ainda esse Apocalipse nos Trópicos, mas eu tenho a impressão que é um documentário que vai na mesma linha. E aí ela se aventura a falar do evangelistão. O que os pastores progressistas estão falando, desculpa o barulho de moto, tá, gente? O que os pastores progressistas estão falando, aí a gente fala de Ricardo Gondim, a gente fala do Sérgio Duzilek, que é um pastor que tem prestado consultoria para o PT, é que o documentário é interessante, mas infelizmente ele tem muita falta de informação a respeito do meio evangélico. E isso, Sofia, assim como o documentário do ICL, que é interessante a respeito do Silas, mas fala, sei lá, dos bens materiais do pastor. Isso para o público evangélico não tem entrada, Sofia. Eles acham que o Silas pode ser rico. Esse é o grande problema, assim, de algumas abordagens críticas da esquerda. A gente tem que começar a ouvir um pouco mais esse campo. E uma coisa, um e-mail, inclusive, grande que eu recebi de um fã aqui do Meteoro, que é evangélico, ele falou: vocês precisam estudar mais a respeito da Bíblia. O Silas Malafaia, ele prega todo o oposto da Bíblia. A gente precisa expor, na verdade, dentro do campo deles, o que é essa pessoa. E o documentário parece que passa muito longe disso. Quem afirma isso, Sophie, eu vou trazer duas críticas, tá? Não é nem alguém da esquerda, tá? O Mário Sérgio Conte foi criador da revista Piauí, ele é amigo da família Marinho, é um cara super de grande mídia, mas ele publicou uma resenha na Folha de São Paulo chamando o documentário de ambíguo, tá? Entre visões e a razão, Apocalipse nos Trópicos abraça a ambiguidade. Imagens impactantes e pensamentos complexos do novo documentário de Petra Costa pensam a hecatombe brasileira. Tem até o que ilustra o negócio é a foto de uma bunda, que eles pegam a bunda que tava as pessoas que cagaram no 8 de janeiro e tal, ele traz isso. O texto do Mário é longo, eu vou pegar só alguns trechos, tá? Só no fim, depois de 1 hora e 40 minutos de projeção, surge a sequência que ajuda a entender Apocalipse nos Trópicos em cartaz nos cinemas e a partir do dia 14 no catálogo da Netflix. Ela lista quem fez o quê no documentário que se passa entre 2 de janeiro, o de 2019, o mês da posse de Bolsonaro, e o de 2023, quando ele tentou dar um golpe. O primeiro é de Petra Costa, diretora e autora do roteiro. Aí vem pela ordem uma co-escritora, 3 co-roteiristas, 4 que fizeram colaboração principal de roteiro, 4 responsáveis por colaboração de roteiro e 4 prestadores de consultoria de roteiro. Feitas as contas, Sofia, 17 pessoas botaram a mão no roteiro, fora 7 conselheiros de conteúdo. É muita gente. A fartura de pessoas levou o Apocalipse dos Trópicos a ter muitos chapéus e poucas cabeças. Profecia de um apocalíptico de verdade, Antônio Conselheiro, o anacoreta de Canudos. O que o Mário Sérgio resume aqui? E a autora diz isso no documentário. Eu não assisti ainda, mas tá em todas as resenhas. E a segunda resenha que eu vou falar é do meu amigo Adriano Viaro, que fala a respeito disso. Ela confessa que não tem familiaridade com o assunto, Sofia. Isso para documentário é muito complicado. Você tem que ter uma imersão maior, gente. Porque aí o que acontece? Você acaba contratando várias pessoas para tentar arrumar o roteiro disso e é muito complicado. Ou seja, falta ao filme a autoria, o ponto de vista de quem busca uma revelação, e o Apocalipse significa tanto revelação como fim de mundo. Falta nele Petra Costa, cineasta lírica de Helena, sobre o suicídio da sua irmã, e a diretora política de Democracia em Vertigem, relato ferino da demolição de Dilma, prisão de Lula e a unção
de Bolsonaro. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui na resenha, que o Mário Sérgio tem um jeito meio cheio de nariz de cera para escrever de textos, mas vamos diretamente para esse ponto. Como é o personagem que aparece no Apocalipse de Trópicos, o filme é duplamente prejudicado. Primeiro porque ele tem a voz esganiçada, fala muitos decibéis acima do tolerável, se deleita em berrar bravatas, grosserias e insultos. Lula é um cachaceiro, xinga o Silas Malafaia. E desequilibra o Apocalipse, porque ele é uma figura menor, ninguém se lembra de nada do que ele diz. O pastor é pequeno por ser oportunista, apoiou Lula, depois Serra, em seguida Aécio, acabou lustrando o coturno de Bolsonaro, que também é oportunista, mas em outro sentido, no baixo clero no Planalto, rosnou, latiu, mordeu, em nome da extrema-direita, como os Bourbons, não aprendeu nem esqueceu nada desde a caserna. É na religião que Bolsonaro é oportunista, católico, rebatizou-se evangélico no Rio de Jordão e com o fito único de angariar votos do rebanho neopentecostal. Entre a religião e a política, Apocalipse nos Trópicos fica no misticismo já a partir do título. Petra Costa relata de viva voz que, oriunda de uma família laica, a religião sempre lhe foi distante, até o dia que topou na Câmara com Cabo Daciolo, um híbrido de bombeiro, pastor e deputado que lhe deu uma bíblia de presente. Então essa resenha do Mário Sérgio meio que dando um resumo do filme, e aí eu vou entrar no texto do Viário, que aprofunda um pouco mais essas questões e dá uma criticada maior no documentário. Lá no DCM, o que esperar de Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, que estreia na Netflix. Saí do cinema com uma certeza. Faltou à diretora Petra Costa não apenas o domínio do tema, mas sobretudo a compreensão real do problema. Não sei se a intenção era entender ou explicar a fusão entre evangélicos e a extrema-direita, ou simplesmente narrar capítulos da história política recente do Brasil. Nenhuma dessas propostas, no entanto, foi plenamente realizada em Apocalipse dos Trópicos. Ao tentar abordar o papel social das igrejas nas periferias, o documentário dedica 30 segundos ao tema e se limita a afirmar que onde faltam ruas asfaltadas, há igrejas. Petra admite nesse ponto que até o início do projeto não conhecia o universo evangélico, mas conhecia Marx. Nenhum problema em conhecer Marx, mas o Viário me falou que ele assistiu o documentário com o celular na mão e fazendo anotações. Então, se ele escreveu que foi só 30 segundos falando sobre as ruas não asfaltadas, eu acredito. Acho que faltou aprofundar essas questões. O filme estreia na Netflix, e é dividido em atos, apresentado como capítulos. O primeiro influenciador é o pastor Silas Malafaia, retratado como uma figura comum. Petra anda de carro com ele, registra os sujeitos xingando motociclistas e o entrevista em casa, ao lado do deputado Sóstenes Cavalcante, que é apresentado apenas como líder da bancada evangélica, sem qualquer contextualização. Sóstenes nem participa da conversa, a bancada evangélica não é explorada como a força de capitalização política e nem como estrutura de poder. A sensação é que Petra entrevista um autor sem nunca ter lido um livro dele. No segundo ato, Deus nos tempos de cólera, há cenas de orações em espaços públicos e no Planalto durante a pandemia. Se a proposta era abordar o papel dos evangélicos na crise sanitária, o filme falha ao ignorar os cultos que continuaram a ocorrer, tem o caso da Michelle Bolsonaro, inclusive, pastores que vendiam produtos ungidos e teorias negacionistas. Tudo isso ficou de fora do documentário, revelando novamente o desconhecimento do mundo evangélico. O terceiro ato, Domínio, evita citar explicitamente a teologia do domínio, mostra Malafaia pedindo votos e condicionando o apoio à pauta moral, mas sem abordar como manipula a Bíblia. Bolsonaro aparece como alguém raptado pela promessa de nomear um ministro evangélico ao STF e falar em domínio, sem abordar a ocupação sistemática de espaços de poder, como a Najuri, a Donep ou os Médicos em Cristo, que são instituições, é ignorar o essencial. O filme não compreende o que é, de fato, essa teologia. O quarto ato, Gênesis, falha em entregar qualquer explicação de origem, mostra a visão do Lula, sua libertação, Malafaia prevendo a sua derrota e Alexandre de Moraes discutindo liberdade de expressão. O título do ato é irônico, o roteiro se perde, sem apresentar a formação da bancada evangélica, o império do Edir Macedo, isso aqui é ruim que tá de fora, ou a ascensão dos neopentecostais. O Viário descreve cada um dos capítulos e a sensação que eu tenho, Sofia, tô falando tudo isso a respeito do documentário sem ter nem assistido o filme. Aí o pessoal dos comentários do Meteoro pode falar, por que o Pedro tá falando essas coisas se ele nem viu? Porque eu vou assistir. E, inclusive, se eu achar uma opinião diferente, talvez eu grave um outro corte aqui.
Mas é complicado isso, Sofia. A gente tem uma das principais cineastas que está produzindo um material que é relevante para o atual momento político, mas parece um pouco algoritmo de YouTube, sabe? Meio que querendo cliques ou um pouco de atenção midiática para um assunto que é importante. E o que o Viaro falou é sério, você não pode ir conversar com o Silas Malafaia sem ter estudado quem ele é. Eu não conheço o Malafaia como o Viaro conhece o Malafaia. O Malafaia conhece, inclusive, as ondas evangélicas, e é importante estudar. Quando eu faço entrevistas aqui no Meteoro Repórter, falo até um bastidor de programa nosso, eu procuro pesquisar sobre o entrevistado. Eu não vou. É complicado você entrar cru. Porque você vai fazer perguntas indevidas, você não vai entender o contexto daquilo que está sendo dito. Sim, sim, com certeza. Eu não tenho estudo aí da história do cristianismo e tal, mas eu cresci dentro da igreja evangélica, né? Eu me tornei ateia, mas eu cresci dentro da igreja evangélica, então algum conhecimento sobre o assunto eu tenho. E sim, eu li a Bíblia de cabo a rabo umas 3 ou 4 vezes, sabe? Dito isso, eu concordo que muita gente dentro da esquerda tem um total desconhecimento sobre o cristianismo, e eu acho que isso se expressa de maneiras bem diferentes. Eu vejo que, por um lado, tem gente que... Eu concordo com você, não é através de você mostrar as contas bancárias do Malafaia que você vai desmoralizar ele, até porque as pessoas que seguem eles estão embebidas na teologia da prosperidade e acreditam que o fato dele ser rico é uma demonstração da bênção. Aí é que tá. Você Elas querem ser como o Malafaia, né? Exato. Você mostrar pra ele, para elas, olha o quanto ele é rico. Pra quem tá dentro da teologia da prosperidade, vai interpretar isso, nossa, olha como ele é abençoado, ele realmente é um homem santo. E veja, gente, antes que a galera escale, porque vem sempre os Minions, eu sou audiência do ICL, eu gosto do ICL, eu gosto da Juliana, eu gosto de toda a equipe deles. O documentário deles não é dispensável. O problema é, para cobrir o Silas, você precisa ir além disso. Dito isso, você tem que ver o que você tá querendo, qual que é o seu objetivo com esse documentário. Porque, vamos lá, o documentário da Juliana Dalpiva, o objetivo era falar com o público evangélico? Eu acho... Porque eu acho que também, assim, a crítica de que, ok, o documentário da Petra, o objetivo é falar com o público evangélico? Eu não sei dizer, eu não diria isso. O da Petra eu não vi, o da Juliana Dalpiva eu vi. O da Juliana Dalpiva eu vi. E eu não acho que ela estava tentando falar com o público evangélico. Mas então essa crítica não cabe. Aquelas informações cabem. É que tá. Porque eu acho que dava pra formular mais. Minha questão não é o público, eu entendi. Ela não queria atingir os evangélicos. Mas tinha que ir além da questão da grana. O Silas Malafaia não é um político comum. É isso que eu tô querendo colocar. Sim, sim. Tinha que problematizar mais coisas que eu concordo com você. Não é ruim falar do enriquecimento dele, tanto que não acho que é dispensável o trabalho. Eu acho que tinha que ter feito mais. E daí vem o outro ponto que eu acho que às vezes falta um pouco de conhecimento na esquerda com relação ao público evangélico, que é achar que você vai conseguir trazer pessoas que estão embebidas na teologia da prosperidade, na teologia da dominação, para a esquerda sem mudar a crença delas. Eu sei, eu pegar e falar que você tem que mudar a crença das pessoas é um gatilho. É um gatilho. Mas, gente, desculpa, teologia da prosperidade é neoliberal, é de direita. A pessoa que está embebida nessa cosmovisão, da mesma maneira que ela não vai ser convencida de que a riqueza do Silas Malafaia é uma questão negativa, ela não vai ser convencida da ideologia de esquerda. Ponto. Ponto. Não tem. Assim como a pessoa que está embebida na teologia da dominação, ela está numa teologia fascista. Ela não vai virar de esquerda. Você vai ter que primeiro mexer na teologia. Você primeiro vai ter que mexer na teologia, pensar em trazer para outras formas de teologia, para daí você conseguir trazer essa pessoa para a esquerda. Ah, mas tem um ou outro pastor lá que é evangélico e que é de esquerda, sei lá, o pastor Henrique Vieira e tal. Ok, primeiro que eles não estão defendendo teologia não estão defendendo a teologia da prosperidade nem teologia do domínio.
Aí é que tá. Então, e eu fico com bastante medo, e outra coisa que a gente tem que pensar, e que eu digo que, desculpa, sem mexer na crença, você não vai trazer essas pessoas pra dentro da esquerda, é com relação à relação delas com as minorias. Porque eu vejo muita gente dizendo, tem que trazer os evangélicos, tem que trazer os evangélicos. Gente, isso não é preconceito que eu vou falar, isso tem dados mostrando. Entre o público evangélico, a homofobia, a transfobia, a misoginia é maior. muito mais forte do que fora maior. do público evangélico. E eu acho que a E se esquerda fica você tentando não emular, lidar né? com isso, você não vai trazer eles pra dentro. Ou então, se você trouxer eles pra dentro, você vai expulsar todo o movimento minorias. LGBT, todo o movimento feminista e assim por diante. Então, Isso. gente, e eu não vejo, e isso é um ponto que a esquerda, eu não vejo as pessoas quando vem com o papinho de que a gente tem que conseguir conquistar os evangélicos, todo mundo ignora esse fato. Todo mundo ignora, faz de conta que esse problema não existe. Como se você deixar de endereçar esse problema fosse fazer ele desaparecer. Sim. E algumas vezes você chega ao ponto de que eu não tô dizendo que isso é que é o seu caso, Pedro, mas eu às vezes ouço um pessoal de esquerda falando quando vem com o papo de que a gente tem que conquistar os evangélicos, etc, que chega à beira de começar a repercutir o discurso falso deles de cristofobia. Só falta dizer, a esquerda não consegue conversar com o evangélico porque é cristofóbico. Chega muito próximo disso. Eu não. Eu, pelo contrário, assim, se a gente fosse elencar os crimes dessa galera, aí teria toda a razão de ser cristofóbico, se isso existisse. Vamos ser sinceros. Exato. Aqui, porque teve, do parte dos católicos, a Inquisição, e tem essa maluquice dos movimentos neopentecostais hoje em dia. Não, você tá coberta de razão, Sophie. Que eu acho que também tem uma coisa, a esquerda, ela parece às vezes fazer cosplay de Malafaia, achando que ela vai criar o Malafaia da esquerda. Uhum. E não vai criar, gente. E aí o pessoal tá falando assim, mas vocês assistiram o filme? O podcast, o documentário da Juliana, eu e a Sofia, nós assistimos. Sim. O que eu estou reclamando não é o público, eu acho que a Juliana não quis atingir o público evangélico, não é isso. Mas eu acho, mesmo falando com o público laico, só falar dos bens do Silas não explica a história. Pra mim, pareceu incompleto. Entendeu? E tô falando isso com o máximo de respeito. Não tô falando que as minhas reportagens são melhores, as minhas têm outros defeitos. Mas eu tô falando pra gente melhorar o nosso trabalho. A gente precisa adensar mais nisso. E só pra dar um contraponto, a gente só meteu o pau na coitada da Petra nesse corte, que eu nem botei a cara dela na capa. Mas tem críticas positivas também. O Inácio Araújo, na Folha de São Paulo, falou: Apocalipse nos Trópicos acerta ao se aproximar de Silas Malafaia. Lembrou que a Petra Costa foi indicada ao Oscar por Democracia em Vertigem. Ele deu nota 3 de 5. E aí ele disse, Apocalipse nos Trópicos de Petra Costa realiza um feito que precisa ser reconhecido. Ela consegue não apenas chegar até Silas Malafaia, pastor e líder neopentecostal e convicto, além de direitopata, para usar sua terminologia. Mas Petra permite que ele mesmo se revele com suas palavras e se assuma como uma espécie de iluminado que traz para nós a palavra do evangélico, quer dizer, a sua interpretação. Para resumir, Malafaia parece um candidato a Khomeini dos trópicos do que outra coisa. Eu não quero entrar em preconceito com outras religiões, porque as comparações são sempre descabidas, mas o Inácio está correto nessa colocação. O projeto dos caras é fazer uma teocracia nacional, né, Sofia? Sim, com certeza. E isso é uma outra questão que a esquerda, quando vai tentar falar que tem que trazer os evangélicos, etc, acaba esquecendo. O projeto do Malafaia, o projeto do R.R. Soares, o projeto do Edir Macedo, do Valdomiro, é um projeto político. A religião é o meio, não é o fim. Isso. E se a gente não reconhecer isso, a gente também não vai conseguir enfrentar esse projeto político. E daí sim, eu falo de fazer enfrentamento. Sim. Não vem dizer que isso é intolerância religiosa, cristofobia, porque eu não estou falando em enfrentar a religião cristã. Eu estou falando em enfrentar o projeto político dessas pessoas. Tá? Eu não estou falando da religião em si, mas do ponto de vista da homofobia, a gente vai combater o cristianismo sim nesse aspecto, tá, queridos? Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Depois de eu te interromper 6 vezes, tá tudo certo. Mas foi boa a discussão.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.